E a gente segue com dúvidas sobre direitos trabalhistas. Guilherme, a Bárbara, do Distrito Federal, manda para cá. Ela diz que vendeu as férias dela e antes de receber o valor da venda, ela mudou de ideia. Pode isso? Ela pode se arrepender? Bom, na verdade, para vender as férias, o empregado ele precisa fazer esse requerimento 15 dias antes de terminar aquele período que é o período aquisitivo, que é aquele ano de trabalho, os 12 meses, que é quando ele adquire as férias. E aí ele tem que fazer um requerimento e o empregador é obrigado a pagar, a comprar as férias quando ele faz esse requerimento. É obrigado, quando o funcionário quer vender, a empresa tem que aceitar. Exatamente. Assim como quem decide quando as férias serão usadas é o empregador e o empregado é obrigado a aceitar. Então tem cada um a sua obrigação nessa relação. Eu entendo que assim como a empresa tem que avisar o empregado 30 dias antes das férias dele e não pode, depois que passou esse período, né, já está dentro dos 30 dias que antecedem as férias, mudar de ideia, o empregado que fez o requerimento pela venda também, depois de ultrapassado esse prazo, não poderia mudar de ideia. Acho que aí eu tenho uma regra de isonomia para o empregado e para o empregador. Certo. O Fernando do Amapá, o que acontece se a empresa sugerir parcelar as férias de um empregado e o trabalhador não quiser? Isso vale também? A empresa pode sugerir, vamos dividir aí, fracionar? Como é que fica isso agora? Bom, agora a mudança que a gente tem antigamente dizia-se que que as férias deveriam ser obrigatoriamente de 30 dias corridos e excepcionalmente elas poderiam ser fracionadas em 2 períodos, um deles não podia ser menor de 10. Agora a regra de que ela deve ser preferencialmente 30 dias corridos mantém-se. Agora ela pode excepcionalmente ser fracionada em 3 períodos, sendo que um deles não pode ser menor do que 14 dias. Então, se o empregador não tiver um motivo que justifique o parcelamento das férias, o empregado pode se recusar em relação ao parcelamento. Mas acho que como agora a questão do negociado sobre o legislado ganhou muita força, é possível que os empregadores que têm a intenção de parcelar as férias façam acordos coletivos com os sindicatos, já prevendo que eles têm autorização para isso. Aí o empregado vai ser obrigado a aceitar, porque ele integra aquela categoria. O Júnior Dantas, de Feira de Santana, na Bahia, quer saber qual é o prazo que o empregador tem para fazer o pagamento de salário para os funcionários. Bom, pela lei, o empregador ele tem até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, isso se o trabalho ele é um trabalho mensal. Tem empregadores que ajustam o pagamento de um adiantamento no dia 20 ou então pagam tudo no dia 30 daquele mês que findou, mas nunca após o 5º dia útil do mês subsequente. Certo. O Fábio Pires, de Salvador, quer saber quantas horas de descanso deve haver entre o final de uma jornada e o começo de outra. No mínimo 11 horas de descanso. Isso se manteve? Isso se manteve, exatamente. No mínimo 11 horas e se esse período for atingido, ele for ultrapassado, essas horas elas vão ser consideradas como horas extras, tanto pelo trabalho quanto pela ausência de descanso. É como, falando de uma forma um pouco mais informal, é como se ela fosse 2 vezes considerada como horas extras. Tem uma explicação um pouquinho mais técnica, sim, mas é como se fosse... Para facilitar. Exato. A pessoa não se identifica aqui, mas quer saber se o intervalo de 15 minutos antes de começar as horas extras fica mantido. Tem isso? Tem. Não, ele não fica mantido. Era um intervalo que era previsto para as mulheres especificamente. Estava previsto lá no artigo 384 da CLT, que dizia que as mulheres que vão trabalhar em horas extras, antes de iniciar a jornada extraordinária, ela teria que descansar 15 minutos. Alguns entendimentos disseram que as mulheres e os homens deveriam ser tratados de forma igual e o intervalo deveria servir para todos. Mas o que a lei previa era para as mulheres. Com a reforma, esse intervalo de 15 minutos deixou de existir. Sim. A Giovana do Maranhão, os contratos intermitentes vão ser regulados de que forma agora com a nova lei? Essa é a pergunta que todos fazem. A lei trouxe um formato, a medida provisória que veio na sequência mudou algumas coisinhas e nós não sabemos se essa medida provisória vai ser votada e aprovada ou se ela vai ter modificações ou se ela simplesmente vai cair por terra. Por hora, o que dá para dizer a respeito do contrato intermitente é que serão empregados contratados nesse formato que podem ser convocados pelos seus empregadores até 3 dias antes do dia em que se quer usufruir do serviço. E o empregado tem até 24 horas antes daquele dia para dizer se aceita ou não. Se esse contrato ficar sem nenhuma movimentação pelo longo período, ele acaba se extinguindo, ele acaba rescindindo. É um contrato que ele veio direcionado para hotéis, para restaurantes, para bares, que é quando o empregador
ele precisa daqueles empregados no final de semana, num feriado, e aí ele convoca. E aí esse empregado ele vai receber por hora, baseado num salário mínimo ou no piso da categoria.